Sabe, recentemente eu assisti o filme do Superman e como fã do bom e velho punk rock dele, eu não podia deixar de falar do meu herói favorito no seu retorno glorioso, tá ligado? Com um filme muito maluco que parece ter vindo direto da Era de Prata, mas vamos começar do começo. Eu vi gente falando que o começo do filme é meio estranho e eu entendo de certa forma. Se você não manja nada do personagem, ou pelo menos do básico, você vai parecer muito que você tá assistindo, sei lá, Superman 2, tá ligado? Mas, tipo, eu particularmente gostei muito porque a gente não teve que ver a origem do Azulão pela 10ª vez. E isso vai de perspectiva também, né? Porque eu sou fã do personagem. Eu não li muitos HQs dele, né? Porque, né, HQ deve ter tipo umas 10 mil no mínimo. Mas existia uma coisa chamada Superman Returns, lá em 2006, tá ligado? E sim, o filme pode não ser tudo isso, mas aquela cena dele salvando o avião alterou completamente a química do meu cérebro. Eu nunca tinha visto alguém pegar um avião numa roupa tão colorida no ar, tá ligado? E aí já viu, né? Minha cor favorita virou azul e eu acho que você poderia até dizer que a gente tá fugindo do assunto. Mas não, porque eu reassisti recentemente o filme do Superman Returns. E é bizarro como esse Superman é nem um pouco carismático comparado ao seu sucessor e até o seu antecessor, tá ligado? Tipo, é sério, ele só perde pro do Henry Cavill em Man of Steel e Batman vs Superman, mas é porque o Snyder também não deixava o menino falar e era complicado mesmo. E imagina a minha reação quando o personagem mais gostava do filme é o próprio Superman, tá ligado? Sério mesmo, eu realmente não queria que o James Gunn errasse a vibe do meu mano Super. Eu adorei aquela conversa do Clark com a Lois, por exemplo. Toda aquela discussão da guerra entre estados, se ele tá certo ou não. Assim, não teve exatamente uma resposta, né? Mas tá tudo bem. E não é que tem um padrão para o que o Superman deveria ser, sabe? É mais sobre o tipo de energia que ele tem que ter, que, tipo, faz ele ser ele. Ele não é um ser perfeito, né? Como o próprio Lex Luthor afirma que ele é. Tipo, ele é só um humano, muito gente boa, que viu nele mesmo a oportunidade de fazer mais pelos outros, assim como os outros fizeram por ele, eu acho, pelo menos. No caso, foram a Martha e o Jonathan Kent. E eu sei que parece que eu tô desprezando os outros filmes, e eu tô, mas não é exatamente a minha intenção também. É só meio tenso você ter um monte de cena foda e legal, como a cena do avião em Returns e a cena do voo em Man of Steel, e o personagem principal ser uma meia de pano, tá ligado? Eu sei que é ainda mais fácil falar do que fazer, mas o que você quer que eu faça, mano? Eu sou só um mano no YouTube falando de coisa que eu gosto. Agora, tirando isso do caminho, tem muita coisa que eu gostaria de falar, tem muita coisa que eu queria ainda falar, tipo a Gangue da Justiça, ou porque o Guy Gardner e o Mr. Terrific são os caras mais fodas que existem, mas eu acho que eu vou deixar pro outro vídeo, porque tem outra coisa que eu gostaria de falar agora. No caso, o outro lado da moeda, o maior hater da atualidade, ele mesmo, Lex Luthor. Pensa num desgraçado carismático, esse careca invejoso, tá ligado? O maluco viu um mano voando e decidiu que a motivação da vida dele ia ser arruinar a vida do cara que voa. E olha, eu entendo. É sério, eu também fico putinho quando eu vejo o Mark Zuckerberg indo pro espaço, supondo que ele já foi, o que eu não tenho certeza. Mas nesse caso o Lex é o próprio Mark Zuckerberg mais careca. E como bom ser humano fraco e frustrado, ele decidiu partir pra força bruta. E usando o próprio discurso do Lex, o Superman derrota ele usando a inteligência mais a força dele, que vem tanto de dentro quanto de fora. E eu não estaria sendo presunçoso demais se eu dissesse que esse é o melhor filme de Superman, atualmente, né, pelo menos. Na verdade eu estaria sendo presunçoso sim, mas o que você quer que eu compare? Man of Steel? Batman vs Superman? Tá bom, né? E se a gente for falar de cena favorita, eu acho que a minha favorita é inacreditavelmente o começo do filme, aquela parte que ele sai da Fortaleza da Solidão voando. Cara, é só muito maneira aquela parte. A música Last Sun, que é muito boa, por sinal. O finalzinho, que tem o coral. E aí ele tá voando e tal. E ele dá um sorrisinho pra tela, mano. Muito foda, muito foda. E olha, eu não acho que o Superman vai realmente salvar o mundo. Mas olha, ele me fez chegar em casa e lavar meu tênis, que estava sujo há um bom tempo. Então eu acho que isso já significa alguma coisa. E... bom, acho que isso é tudo que eu queria falar por enquanto. Eu realmente agradeço esse filme porque a gente tava precisando dessa respirada nova no personagem pra mostrar que ele não é aquele cara chato, tá ligado? Que todo mundo achava que ele era ou coisa assim. Mano, ele é demais. Ele é super. Tchau.